também a partir das nossas redes sociais. Afinal de contas, estamos em direto para páginas do Facebook do CDD. Passamos agora para a segunda parte. Na verdade, trata-se da sessão número 1, crise da dívida, pobreza e desigualdade, o caso de Moçambique. Portanto, esta é a primeira sessão que vai marcar a nossa conferência. O objetivo desta sessão explora as implicações do endividamento desenfreado para a pobreza, a desigualdade e a realização dos direitos sociais e econômicos fundamentais. Para moderar esta sessão, gostava de convidar o Dr. Gabriel Manguela. Muito bom dia a todos e a todas. Bem, questões mesmo de economia do tempo, sugeria que usássemos a próxima 1h30 a discutir, a focar em questões, nas questões mais prementes, nas questões mais salientes sobre essa questão da intersecção entre a dívida, entre o endividamento e a questão do desenvolvimento. E o nosso foco, e olhando mesmo para a abordagem geral do CDD, que é Human Rights Based Approach, nós estamos focados em procurar perceber que interligações, que interconexões entre a questão do endividamento público e o objetivo final, que é a realização dos direitos humanos, mais especificamente dos direitos econômicos e sociais dos moçambicanos. E isto é feito através de recursos, e o endividamento é uma dessas formas de obter recursos. A questão é, temos usado bem desta fonte de recursos e que nós podemos melhorar. E, olhando para a experiência mais recente, que lições podemos tirar do processo do uso de endividamento no país, no avanço daquilo que é a agenda de desenvolvimento. Então, para esta sessão nós temos 4 principais painelistas que vão, durante esta 1h30, tecer aquilo que são as suas reflexões e percepções sobre este tema. Então, mesmo para dar o pontapé de partida e algumas reflexões iniciais, eu gostaria de chamar o Dr. Gift Sinal, do Centro de Integridade Pública, que é que vai nos orientar nas reflexões iniciais sobre o tema. Então, Dr. Gift, por favor, tenho indicação de que a sua apresentação já está online. Bom dia, meu nome é Gift Sinalo e irei abordar o tema sobre o endividamento público, pobreza e desigualdade, tendo em conta as dívidas ocultas. Este que será o foco central. Agradecia que... Tá certo, obrigado. Bem, primeiro gostaria de agradecer o CDD e a Afrodade pelo convite que foi nos endereçado e também congratular pelo tema, dado a sua relevância e particularmente o momento em que o país vive, que é um momento caracterizado por incerteza por parte das famílias, devido à falta de oportunidades, falta de emprego, oscilação, incerteza quanto aos salários no aparelho do Estado e também elevado custo de financiamento. E o Estado, para financiar as suas despesas, encontra no endividamento como a solução para continuar a financiar as suas despesas. E sabemos que desde que as dívidas ocultas foram despoletadas, que a situação do país passou a ser uma das piores
pelo menos a nível da região. Bem, nos últimos 10 anos, a dívida pública cresceu drasticamente, isso devido à descoberta das dívidas ilegais, e que fez com que o país perdesse o apoio por parte dos seus parceiros. E, além disso, uma das questões também que é possível notar foi de que as empresas públicas foram o veículo usado para a contratação dessas dívidas. E daí que nós incluímos nessa apresentação aqueles que são as garantias soberanas ou passivos contingentes, falando. Portanto, o elevado crescimento da dívida, provocado pela descoberta das dívidas ocultas, gerou uma redução naquilo que é a confiança por parte dos investidores, com impacto naquilo que é o nível de crescimento econômico, mas também na reação de outras variáveis macroeconômicas cruciais. Bem, em 2019, o Centro de Integridade Pública, em parceria com o Sir Michelin Institute da Noruega, realizaram um estudo sobre os custos e consequências das dívidas ocultas. Portanto, esse estudo destaca aquilo que são os custos econômicos, diretos e indiretos, provocados pelas dívidas ocultas. No estudo, é possível notar que refere que a dívida de 2 bilhões de dólares custaram cerca de 11 bilhões ao país. Isso tomando em conta o PIB que foi perdido devido à descoberta das dívidas ocultas. Ou seja, a economia vinha numa tendência natural e devido à descoberta das dívidas ocultas, o país deixou de produzir, perdeu algumas oportunidades e essas oportunidades foram estimadas em cerca de 11 bilhões de dólares. E de acordo com as estatísticas do INE, mostram que mais de 2 milhões de habitantes tornaram-se pobres devido à precariedade das condições macroeconômicas. Também o país ficou desacreditado, razão pela qual os parceiros como FMI e Banco Mundial impuseram alguns condicionalismos para que o país seguisse, se quisesse recuperar esta confiança. Por exemplo, a título de exemplo, é que o país não devia recorrer a dívidas não concessionais. Este foi um dos condicionalismos. Bem, neste gráfico é possível ver como é que a dívida pública evoluiu após a descoberta. E aqui incluímos 2010 só para enfatizar como é que o país vinha, e as dívidas ocultas ocorreram no período de 2013 a 2014. É possível notar que, a partir de 2015, quando começou a se debater muito acerca das dívidas ocultas, os níveis de endividamento aumentaram. Por um lado, este aumento é devido aos efeitos que teve sobre a taxa de câmbio, porque os dados estão em metical. A taxa de câmbio quase que duplicou, saímos do 30 para 60. E alguns meses a taxa de câmbio do metical em relação ao dólar atingiu a 80, ou seja, de 30 para 80, houve um aumento de 50 meticais para adquirir o mesmo dólar. Então, em média, é cerca de 60. Portanto, esse custo foi se refletir naquilo que é o serviço da dívida externa, porque o país tem de arrecadar recursos, que está denominado em metical, e comprar os dólares, que é para pagar o serviço da dívida externa. Então, o efeito macroeconômico na taxa de câmbio fez com que o serviço da dívida externa praticamente dobrasse. Também é possível notar que apesar
apesar da dívida externa ser a fração, ocupar a maior parte da fração daquilo que é a dívida pública, esta atingiu o pico em 2016. Se tomarmos em conta os passivos contingentes, estamos a falar de garantias, avales, cartas de conforto, acordo de retrocessão, que o Estado emitiu para as empresas, e nesta altura também as empresas encontravam-se com uma fraca performance, com a maior parte das empresas públicas a reproduzir resultados líquidos negativos. Então, isso iria obrigar o Estado a criar uma linha de contingência. Então, se levarmos em conta a contingência, em 2016, a dívida pública, que era aproximadamente 101 em rácio do PIB, passaria para 126, contando com os passivos contingentes. Peço seguir. E neste gráfico, nós evidenciamos aquilo que foi o comportamento das variáveis como o crescimento do PIB real, a inflação e a taxa de câmbio. Como podemos ver, a partir de 2015, as variáveis, por exemplo, a vermelha, que é de taxa de inflação, ela foi subindo, ou seja, o custo de vida aumentou. Crescimento do PIB reduziu devido à redução da confiança por parte dos investidores, como também redução de recursos disponíveis por parte do Estado para poder financiar aquilo que são as suas despesas. Vamos falar de despesas públicas de investimento, quanto de funcionamento. E também a taxa de câmbio, que subiu, atingindo 62,6 metical por dólar, esta é uma média, e permaneceu naquele patamar. É importante referir que a permanência do dólar naqueles níveis foi devido à intervenção do Banco de Moçambique, ou seja, o Banco de Moçambique passou a fixar a taxa de câmbio usando as reservas. A seguir, bem, aqui nós apresentamos aquilo que foi a performance dos indicadores de sustentabilidade, tanto da dívida total quanto da dívida externa. Como podemos ver, a partir de 2016, todos os indicadores da dívida externa passaram a estar vermelhos. Ou seja, nós vínhamos com todos os indicadores inferiores àquilo que são os limites estabelecidos, mas após a descoberta das dívidas ocultas, 2013, 2014, aí houve uma falha, os indicadores começaram a agravar-se. Em 2016, que foi o pico, todos os indicadores já estavam muito acima daquilo que são os limites estabelecidos. Reparando para a sustentabilidade da dívida total, por exemplo, o indicador serviço da dívida sobre receitas correntes, é possível notar de que em 2016 o serviço da dívida pública perfazia 85% das receitas correntes. Ou seja, sabendo que as receitas correntes perfazem cerca de 98% das receitas do Estado, 85% dessas receitas serviriam apenas para pagar o serviço da dívida pública. Então, como o Estado poderia continuar a financiar as suas despesas? Obviamente, contratando mais dívida. E com a redução do apoio por parte de parceiros e dos condicionalismos impostos por FMI e Banco Mundial, o Estado ficou sem muitas opções, senão contratar esta dívida a nível interno. Ou seja, o Estado começou a emitir mais dívida interna, bilhete de tesouro, e obrigações de tesouro e bilhete de tesouro. Por favor. Bem, aqui a seguir temos aquilo que foi o comportamento das despesas. Aqui dividimos despesas de investimento e as despesas de funcionamento. Como se pode ver no gráfico,
a partir de 2015, porque as dívidas foram descobertas no período de 2013 e 2014, a partir de 2015, maior parte de receitas, porque o Estado já tinha limitação de recursos, e maior parte das despesas de funcionamento são cruciais e de caráter inadiável, o Estado passou a sacrificar aquilo que são as despesas de investimento para manter a administração pública funcional. Então, deu-se a primazia às despesas de funcionamento, essas despesas financiadas por dívida interna, ou seja, o Estado começou a emitir a dívida interna para pagar salários e não para investir, o que é grave, porque os salários não são geradores de receitas. Então começou a endividar-se mais, mas diminuindo aquilo que é a sua capacidade de produção, geração de receitas. A seguir. E como é que a pobreza evoluiu durante o período da descoberta das dívidas ocultas até 2019, que é o ano que se realizou o inquérito sobre o orçamento familiar? Estima-se que no período de 2014 a 2019, a pobreza, os níveis de pobreza agravaram. Segundo os indicadores de incidência de pobreza a nível nacional, o país passou de 48,4%, vamos dizer, de 48,4% da população que estava abaixo da linha da pobreza. Essa margem agravou-se, ou seja, em 2019, mais da metade, 62,8% da população estava abaixo da linha da pobreza. Ou seja, mas também aqui é preciso tomar em conta que o volume da população em 2014 foi estimado em 13 milhões de habitantes e em 2019 foi estimado em 18,9%. Então, a proporção da população que foi empurrado para a pobreza cresceu drasticamente durante este período, desde a descoberta das dívidas ocultas até a realização do inquérito. A nível das províncias, é possível ver que as províncias onde destacamos são as províncias mais populosas. Portanto, se existe uma população, um volume de população maior, ela requer mais recursos, porque se os recursos não são incrementados ou não acompanham a tendência da evolução populacional, haverá uma pressão sobre os serviços, principalmente serviços sociais, como saúde e educação. A pressão será maior e podemos acompanhar uma degradação daquilo que é o serviço. Então, era expectável que durante esse período houvesse mais assistência para essas províncias. No entanto, os resultados mostram que houve agravamento da pobreza nessas províncias. Focamos nessas províncias, principalmente Cabo Delgado, Nampula e Zambésia. Sabemos que Nampula e Zambésia alberga cerca de 40%, mais de 40% da população moçambicana. Então, resolver os problemas de pobreza nessas províncias reduziria sobremaneira nos índices aqui calculados. Então, em outras palavras, estamos a dizer que uma parte significativa da pobreza captada neste indicador está assente nessas regiões, onde o nível da população é muito elevada e as condições são precárias. O CIP realizou no ano passado um estudo para verificar como é que o Estado fazia, ou a metodologia usada para a afetação das despesas a nível das províncias. E de acordo com a fórmula que o Ministério da Economia e Finanças estabeleceu, era expectável que essas províncias recebessem mais recursos,
mas o estudo concluiu de que essas províncias, apesar de serem as mais populosas, elas recebem menos recursos em relação àquilo que deviam. Então, esta falta de respeito pela metodologia definida pelo próprio Ministério pode ajudar a explicar por que do agravamento da pobreza nessas regiões. Mas também é possível ver que as províncias de Gaza também registrou um aumento significativo naquilo que é o nível de incidência de pobreza. A seguir. Quanto à evolução da desigualdade, é possível notar que, a partir de 2014, que é a época de descoberta das dívidas ocultas, houve uma redução naquilo que são os níveis de desigualdade, apesar de indicadores de pobreza mostrar que houve um aumento da pobreza, mas a desigualdade reduziu. Teoricamente, não existe uma relação de causalidade de pobreza e desigualdade, mas sabe-se que a desigualdade dificulta o combate à pobreza. Então, os resultados mostram que a desigualdade reduziu em 5 pontos percentuais em relação a 2014. No entanto, essa análise pode parecer boa, mas se repararmos a nível da região, o país regrediu. Regrediu por quê? Porque em 2015 o país ocupava a 7ª posição dentro daquilo que são os países mais desiguais. E em 2019 o país passou para a 5ª posição, passou a ser o 5º país mais desigual a nível da África subsaariana. Ou seja, a maior parte dos países da região conseguiram evoluir em termos daquilo que são a distribuição de recursos, enquanto o país regrediu. Então, para este indicador, eu aconselho a não só repararmos de forma isolada o país, mas também ver o que acontece em relação a outros países da região. Então, a nível da região, o país ficou pior, ficou um dos piores países em termos de distribuição de rendimento. Bem, aqui fica evidente que as dívidas ocultas criaram dificuldades para a maior parte da população. Isso é explicado pelos níveis de pobreza, mas também a nível do desenvolvimento que era esperado de reduzir o nível de desigualdades, porque se nós repararmos os anos anteriores, desde 2012, a tendência da desigualdade era de aumentar, mas a pobreza estava a reduzir. No entanto, de 2014 para 2019, acompanhamos uma redução dos níveis de desigualdade, acompanhado por um aumento dos níveis de pobreza. Isso levanta uma importante questão. O que é que nós estamos a falhar? Porque sempre que se reduz a pobreza, a desigualdade aumenta, e quando a desigualdade aumenta, os níveis de pobreza reduzem. Parece existir uma relação inversa. Então, o que é que está a falhar a nível de políticas macroeconômicas? Só para finalizar, e talvez para o debate que nós iremos desenvolver, seria importante refletirmos as engenharias que o Estado deveria fazer para que o país voltasse aos níveis anteriores, por exemplo, registrados em 2013, onde os rácios de endividamento estavam abaixo dos limites estabelecidos, mas sem se esquecer de que o país não dispõe de recursos suficientes para financiar suas despesas
E, por esta razão, o Estado continua a recorrer ao endividamento interno. Chegados aqui, muito obrigado. Muito obrigado por esta apresentação. Acho que pode tomar lugar. Doutor Ensinalo. E mesmo para completar o nosso painel, ia chamar agora o Dr. Moisés Ciuta, do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos. Ia chamar também o Dr. João Utui, do Grupo Moçambicano da Dívida, para completar o painel. Assim como a Catherine Mitia, do Afrodad. E, por fim, o Dr. Tito Esquive, do Ministério da Economia e Finanças. Bem, uma apresentação bem detalhada, trazendo elementos sobre a questão das dívidas ocultas, que eu prefiro olhar como a evolução depois do processo de endividamento no país. Pode tomar o meu assento. A trazer elementos sobre a questão da evolução da dívida, e fica a ideia efetivamente de que a evolução da dívida em Moçambique pode sim ser dividida por estes dois momentos, em que temos um período antes do processo das dívidas ocultas e depois deste mesmo processo. Há aqui, sim, implicações ao nível de efeitos macroeconômicos, muito bem apresentou a questão da depreciação da moeda, a inflação, mas também a redução do crescimento econômico. Entretanto, há uma outra dimensão, que é a questão da realização dos direitos econômicos e sociais. Nós vimos que 2 milhões de habitantes foram empurrados para a pobreza. Esse é um dos aspectos que eu gostaria que elaborasse com mais detalhe à medida que a reflexão decorre. Mas também a questão da subida do custo de vida, que na verdade reduz o poder de compra das pessoas e o padrão de vida, consequentemente, também deteriora. Destacou também alguns custos, fazendo assim uma análise das implicações que teve mesmo na composição da despesa, em que há este maior investimento em despesas de funcionamento, em detrimento das despesas de investimento, muito pelas restrições. A margem fiscal reduziu, o governo não tinha muita margem fiscal, concentrou-se nas despesas que considerava ser as mais cruciais naquele momento. Então, são aqui vários elementos que são trazidos. Entretanto, eu vou partir do final, que é a pobreza aumentou, mas a desigualdade reduziu neste período. E talvez como ponto de reflexão, e mesmo começando pelo Dr. Moisés Ciuta, pudesse elaborar um pouco sobre aquilo que é o seu entendimento das implicações da dívida para estes dois principais indicadores que, na verdade, no final do dia nos indicam quão bem está a nossa população. Então, ia começar por si, Dr. Moisés. Não, acho que podemos dispensar a apresentação, já que tivemos uma aqui. Podia elaborar sobre isso? Então, depois... Tá. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao CDD pelo convite e aproveitar este momento para agradecer ao Ministério da Economia e Finanças por se fazer presente, através do Dr. Kiva em particular. É uma das coisas que eu aprecio quando o Ministério pode se fazer presente em eventos onde
tem um papel preponderante quando se trata de tomada de decisão da política econômica. De facto, muitos dos números que nós temos são compilados e trabalhados a partir do Ministério, que estabelece a ligação entre diferentes setores do governo, incluindo a Assembleia da República e os parceiros de cooperação. Então, acho que deveríamos, sim, deixar esta nota. Agora, obrigado por se colocar a questão em relação à redução da desigualdade e, entretanto, o aumento da pobreza. Bem, eu acho que uma resposta direta é sim, faz sentido, mas nós temos que entender o que significa esta redução da desigualdade. Não é? Uma coisa é eu e o Dr. Titus aqui estarmos a receber hoje 30 meticais, então somos iguais. Amanhã ele recebe 2 vezes mais que eu continuo na mesma, então a desigualdade aumentou. Mas no dia que ele receber só 10 meticais a mais, a partir do momento em que ele recebia 30 e eu continuar na mesma, vai-se dizer que a desigualdade diminuiu. Que é um pouco isto que nós temos aqui. Não é? Então, temos que estar preocupados com a desigualdade, porque o relatório do Banco Mundial, que foi feito referência pelo Dr. Gift, diz que a desigualdade reduziu muito mais por causa da piora das condições de vida nas cidades. Então, se nós tínhamos níveis de pobreza muito altos na zona rural, veio a Covid, o impacto não foi tão igual na zona rural do que na zona urbana. Então, esta piora das condições de vida nas cidades, particularmente por eventos que o Dr. Novunga fez referência quando começou a apresentação, as pessoas ficaram sem mobilidade para produzir o básico para a sua subsistência. Então, sim, justifica-se que tenhamos uma relativa redução da desigualdade. Mas isso não é um bom cenário. É um daqueles números aparentemente bons, mas que revelam situações más. Então, acho muito importante que tenhamos tido esta oportunidade para discutir a questão da dívida. Sim, concordo com o meu colega economista aqui quando diz que a dívida em si não é má. Mas a minha pergunta é, quando é que é má? Porque nós estamos muito aqui reunidos um pouco frustrados pela maneira como o nosso processo de endividamento tem sido conduzido. Então, o meu comentário é, sim, a dívida não é má, mas pela experiência de Moçambique, muitas vezes acaba sendo má. Estamos a falar das dívidas legais, mas já tivemos outras crises da dívida, por volta de 99 e 2000. Então, conseguimos pôr os números sob controle por perdão dos doadores, mas não conseguimos resolver um problema fundamental, que é trazer desenvolvimento por melhorar as condições de vida da maioria da população. Como o Dr. Gift mostrou, tivemos um aumento de quase 5 milhões de pessoas na situação de pobreza absoluta. Então, se estamos preocupados com estes números, penso que seja justo nós refletirmos o que estes números nos dizem sobre o futuro para planejarmos melhor o nosso endividamento. Por exemplo, se nós estamos preocupados em reduzir a população que está na situação de pobreza, temos que pensar nas oportunidades de geração de rendimento que estas populações têm. Então, os números vão mostrar, por exemplo, que Maputo é uma das cidades com maiores níveis de acesso, por exemplo, à educação, mas o resto das províncias
não têm acesso. Falamos, por exemplo, da província de Cabo Delgado, onde estão, por exemplo, as reservas de petróleo e gás, que poderão tornar esta economia moçambicana entre estas do rendimento médio, como o professor Nuvunga fez referência no início. Mas, pensando em Cabo Delgado, é onde está a população com o menor nível de educação. O que está a ser feito, ou o que pode ser feito para melhorar as condições de vida, transformar a província de Cabo Delgado e tantas outras que não estão no mesmo patamar que Maputo, que é o ponto de referência? Então, aí começa uma questão sobre desigualdade do ponto de vista espacial. Tentar melhorar os níveis de diferença na distribuição de recursos entre diferentes províncias. Esse é um dos pontos. E também acho que seja muito relevante nós refletirmos, por exemplo, que tipo de serviços é que podem ser priorizados quando chega a fase de fazer o orçamento, para podermos dizer, ok, colocando mais um medical para uma população numa zona X ou Y ter acesso à energia, pode ser melhor do que, se calhar, colocar mais uma escola primária. Por quê? Porque estas dinâmicas têm a ver também com a rotina da população. Nós vamos para as províncias, principalmente nas zonas rurais. A escola está a 70 quilômetros. Então, significa que se uma criança quer sair, por exemplo, da escola básica ou da escola primária para fazer no secundário, tem que ganhar uma bolsa. Quem está a pensar em bolsas para isto? Então, temos que poder pensar, dizer, como é que conseguimos diminuir a distância ou facilitar o acesso à educação para quem está com o ensino primário lá na localidade, para poder frequentar pelo menos o ensino secundário. Se as pessoas crescerem sabendo ler ou tendo habilidades básicas lá na vila onde estão, de certeza poderão fazer diferença para a vida da comunidade que elas vivem lá na localidade. Então, esta é a minha visão em relação a estas questões. Então, em relação ao futuro, sim, temos que estar preocupados. Este é um ano eleitoral em vários países que poderão mudar a maneira como o nosso país se relaciona com o mundo. E estas dinâmicas que o Fundo Monetário testemunha afetam muito a relação que nós temos com o nosso próprio governo, por exemplo, porque algumas das medidas econômicas nós temos que seguir porque temos uma recomendação para poder manter esta relação global que nós temos. Não é? Então, por exemplo, se o Fundo Monetário nos recomenda tomar A, B, C, D, então isso tem a ver com como é que nós nos posicionamos. Temos um exemplo das eleições nos Estados Unidos. Alguém imagina qual pode ser o impacto de uma vitória do presidente Trump ou do presidente Biden? As políticas econômicas são antagônicas. Então, estamos preparados para poder responder a uma política de um ou uma política de outro? Somos um país que depende muito da ajuda. Então, estarmos preparados para ter um presidente pró-ajuda ou contra a ajuda e mais a favor do comércio é importante. Não quero dizer que seja mau ou bom, mas estou a colocar aqui perspectivas para nós podermos pensar, principalmente quando temos decisores de política aqui conosco. É muito bom poder refletir nestas questões porque definem o futuro do nosso próprio país. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Moisés. Eu ia pular mesmo para perceber o Dr. Tito como advogado da dívida. Como advogado da dívida, que fizesse o seu caso, né? A dívida, sim, é uma fonte de financiamento, mas conforme o Dr. Moisés bem referenciou, no nosso caso é um motivo de trauma. Então, poderia elaborar sobre esta ideia
vamos assim dizer, menos diabolizada do processo de endividamento? Obrigado. Também posso fazer um comentário geral e depois... Queria saudar a apresentação do Dr. Gift. Talvez aproveitar um pouco a boleia do Dr. Ciuta sobre a relação entre o desenvolvimento e a desigualdade. Afinal de contas, estas são as variáveis que representam o desaguar de toda a discussão. De fato, a mecânica que o Dr. Ciuta trouxe é bastante clara sobre eventos, dinâmicas que podem resultar no aumento de uma redução do outro, mas é preciso termos em mente que em condições normais de estabilidade numa economia, estas variáveis têm que caminhar conjuntamente. Estou a dizer condições normais. O doutor Ciuta trouxe situações que não são condições normais propriamente ditas, em que um aumenta, o outro fica parado. Mas em condições normais, essas variáveis têm que caminhar juntas. O mundo mostra pelas estatísticas que os países mais desenvolvidos do mundo tendem a ser, pelo menos grosso modo, os menos desiguais, por uma razão muito simples. E é por isso que nós adotamos políticas de redistribuição de rendimento. Porque a lógica na redistribuição de recursos em economia ensina que se eu tiro dos que têm mais, o prejuízo é menor do que o valor adicional de canalizar para os que têm menos. É neste espírito que boas políticas de redistribuição conduzem à desigualdade e à redução e à pobreza numa direção igual, ou seja, quanto menos desigualdade, menor pobreza. E é isto que é desejável. Eu só queria deixar claro que o desejável é isto. É que estas variáveis andem juntas e isto mostra a maior saúde da economia. No entanto, tivemos eventos específicos, como, por exemplo, a capacidade de resistência da zona urbana em relação à Covid-19, etc., que, por serem eventos diretamente associados à inflação, acabaram afetando mais aqueles que dependem mesmo do mercado para sobreviver. E são eventos específicos, reconhecemos, mas queríamos deixar ficar esta clareza que temos em relação ao caminho que temos que percorrer, pelo menos pensando no país como um projeto de longo prazo. Agora, sobre a dívida, eu percebi na apresentação do Dr. Gift que ele separa antes e depois da dívida. É factual que as dívidas não declaradas tiveram o impacto que tiveram. Os documentos oficiais do Ministério da Economia e Finanças apontam a dívida como um choque, mas não foi o único. É preciso termos não sei qual é o termo, se seria sermos justos ou sermos honestos ou mais imparciais em colocar todos os eventos. Dívida, sim. Crise, o conflito na Zona Norte também. Guerra na Ucrânia também. Covid-19 também. São eventos todos que impactaram a economia e impactaram naturalmente as finanças públicas e têm que ser tratados todos em pé de igualdade. Não se pode preferir um em detrimento de outros. E que não, queria deixar ficar que senti esta preferência pelas dívidas ocultas. E prefiro que não se exclua, tenha o impacto que tem, mas que se trate tudo de forma com tratamento imparcial e metódico que todos os eventos merecem. Queria trazer algumas informações que estão todas contidas no PESOI de 2024. Vou trazer só alguns aspectos, mas estou mais preocupado com a arquitetura. A arquitetura de como pensamos em sair desta situação. Conforme fizemos na primeira elocução, quando da abertura, dissemos que a dívida tem que ser tratada de forma holística. E o PESOI 2024 traz esse tratamento holístico. E já agora queria aconselhar a leitura deste documento, realmente não só o capítulo da dívida, mas ir buscar na receita o que é que melhora a dívida, na despesa o que é que melhora a dívida, nos riscos fiscais o que é que melhora a dívida, porque há uma engenharia toda para melhorar a dívida. Por que que existe esta engenharia? Ou que aspectos são? Nós temos medidas que estão arroladas sobre redimensionamento da despesa, temos medidas arroladas, reformas fiscais, introdução de boletins para preços de referência de minerais, entre outras reformas, redimensionamento de IVA, levantamento de isenções, etc. Estamos a dizer que estamos a trabalhar na receita para que ela aumente.
estamos a trabalhar na despesa, para que ela não cresça muito. Isto, por si, é uma medida de controle da dívida, porque a dívida resulta, como dissemos, da pressão entre a receita e a despesa. E há medidas específicas sobre a própria gestão da dívida, como, por exemplo, a maturidade das obrigações de tesouro, que era sempre uma maturidade muito curta e que pressionava a tesouraria, mas agora estamos a falar de aplicar bilhetes de tesouro de mais longo prazo. Significa aliviar as pressões de tesouraria que nos levam a recorrer de forma, passa a expressão, recorrente à emissão de obrigações. Entre outras medidas, dívidas sem juros com o Banco Central, entre outras medidas. Agora, só queria trazer que esta arquitetura ela existe. Trabalhos na despesa, na receita e na própria gestão da dívida para conjuntamente resolver o problema. E para terminar esse ponto, há uma máxima que fundamenta muito a abordagem que estamos a trazer, é que não há a sustentabilidade das finanças públicas é medida pela sustentabilidade da dívida pública. Na literatura rigorosa, não é possível ter finanças públicas sustentáveis e dívida insustentável, e nem o contrário. E isto só vem reforçar que temos que olhar para a dívida de forma mesmo bastante holística. Em relação a ser advogado da dívida, o Manguel me atribuiu um título muito forte. Eu agradeço, mas não sei se terei boa fama depois deste encontro. Mas, Manguel, a dívida, o problema dos traumas, mesmo partindo da questão social, o problema dos traumas que eu tenho com matemática na escola primária é que posso perder muito o valor da matemática no ensino superior, porque já decidi que não é para mim. Entende? Então, nós não podemos ser um país que se traumatiza. Temos que ser um país que reflete, identifica os erros e corrige. Quando falamos de reestruturação da dívida, revisão da maturidade, por exemplo, das nossas obrigações de tesouro, revisão das fontes de financiamento, etc., e também revisão de como é que a despesa tem que responder ao retorno social deste custo da dívida. Estamos a dizer que reconhecemos que há problemas na dívida, mas não queremos de maneira nenhuma abandonar a dívida, porque a dívida pode ser sim uma oportunidade, isso tem que ficar claro. A dívida pode ser uma oportunidade para os países em via de desenvolvimento de fato desenvolverem. Dependendo de onde contraem essa dívida, quais são os custos dessa dívida. Damos sempre exemplo das dívidas com as multinacionais, como o FMI, Banco Mundial, que são dívidas de custo, quer dizer, com taxas de juros reais até negativas. Nós não vamos dizer a um país como Moçambique, ignore essas oportunidades porque você já teve problemas com dívida ontem. Não, vamos dizer, faça essa dívida, mas com clareza, boa gestão e produzir resultados. Esse é o ponto. Reconhecemos todos os problemas da dívida, reconhecemos todos os desafios e os documentos oficiais refletem o esforço todo e os trabalhos que fazemos com o FMI de metas, revisões, medidas cada vez mais arrojadas, reconhecem isso. Então, não sou advogado da dívida mal administrada. Sou advogado da possibilidade que o país não pode bloquear, com base numa boa gestão da dívida, acontecer aquilo que a literatura ensina, que dívidas alocadas para investimentos reprodutivos, de modo com que o benefício marginal social desta dívida, ele supera os custos da dívida e que está na base da lógica de toda decisão econômica considerada racional, são, sim, uma possibilidade que não devemos descartar no todo. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Kif, por estas notas. Bem, tornar a dívida produtiva ou ter dívidas bem administradas, essas sim contribuem para o desenvolvimento. Eu fico com esta mensagem-chave. E já avançando para o Dr. Utui, que tem acompanhado este processo junto do Ministério da Economia e Finanças, da Sociedade Civil, claro, acha que há uma melhoria em tornar esta dívida bem administrada, tornar a dívida em Moçambique mais produtiva, olhando para aquilo que é a sua experiência no acompanhamento desses processos? Muito obrigado. O meu agradecimento estende-se ao CDD pela organização, sobretudo, pela organização deste evento, que nós, sobejamente, também organizávamos nos tempos
que afinal continua a ser em voga. Olha, eu penso que tudo, quando está bem administrado, traz resultados positivos. E o que é, se calhar, o conceito de bem administrado? É quando as coisas seguem o que todos nós concordamos que têm que seguir e depois produzem os efeitos que todos nós concordamos que têm que produzir. Porque aí, negativos ou positivos os efeitos, assumimos todos a responsabilidade, porque foi isso que nós concordamos, foi isso que nós desenhamos. E eu tenho este conceito de boa responsabilidade e de bom resultado na responsabilidade na administração da dívida. Se ela nasce do nosso consenso, percepção, até com clareza do que vai fazer, por muito dolorosa que seja, ela vai satisfazer para nós o que nós planificamos. E até faremos o melhor, se calhar até deixaremos de comer, de ter o almoço para ter apenas matabicho e jantar, para suprir as dificuldades que ela nos traz. Foi planificado por nós e vamos, com certeza absoluta, obter resultados que nós esperamos. Então, tudo quanto está bem administrado funciona. Eu diria dessa maneira. Agora, no nosso caso, queria só ressalvar uma coisinha. O CDD pôs um tema aqui nítido: dívida e desenvolvimento. Pode parecer que elegeu a dívida, como o representante do Ministério estava pretendendo dizer, mas é o tema que foi escolhido. Quer dizer que, em outras ocasiões, discutimos outros temas que também são colaterais ao desenvolvimento. Mas, neste momento, este seminário, ou esta conferência, é sobre a dívida, conforme o tema vem. É por isso que parece termos selecionado, ou parece estarmos a querer encimar a dívida sobre todas as coisas. Não, não. Cada coisa tem o seu momento. Hoje estamos a falar sobre a dívida e desenvolvimento. Essa é a percepção que eu tenho a partir do tema. Meus caros, eu penso que nós temos possibilidades de sair daqui. Quando se fala de boa administração, o que é que eu quero meter na boa administração? Todos nós sabemos que somos confrontados com atos de corrupção, por exemplo. Fala-se, desfala-se, e isso é um facto. Quando a corrupção está lá dentro, desvirtua e desvia o sentido da administração da dívida. Todos nós ficamos sem perceber o sentido desta dívida, apesar de não termos sabido quando que ela surgiu, porquê, mas já que estamos dentro, quando há elementos de corrupção, por exemplo, todos nós temos consciência, desvirtua a administração. Então não podemos ter bons resultados. Mas temos algumas propostas. Não sei se pode ser este o momento em que eu posso... Não me foi formulada essa pergunta. Se conseguir fazer isso em 1 minuto e meio. Pois, uma das propostas que nós fazemos é que tem que haver os espaços de discussão como estes, em que juntamos com franqueza, mas com franqueza, todos os setores altos e baixos, gordos e magros da nossa sociedade, para discutir com franqueza e cada um expor o seu pensamento. E os analistas levarem isto para o laboratório, para tirar o que nos é benéfico e prosseguir. Enquanto estivermos divididos, a cada um a interpretar da sua maneira, não havemos de tirar bons resultados, nem que tenhamos uma dívida bem administrada. Temos que combater os elementos colaterais. Incluo a responsabilidade. Eu incluo a responsabilidade e a responsabilização, digo, dos elementos encontrados, dos elementos flagrados, dos elementos que se tem a certeza que desvirtuam a administração desta dívida. Temos que responsabilizar, porque isso abre um precedente para que todos os outros percebam que não se pode brincar com a administração dos bens do Estado. Temos que reduzir o endividamento público, sim. Entrar em consenso, escolhermos o que é importante. E o que é importante não é escolhido por 2 ou 3 pessoas. Nem que seja necessário fazer um levantamento como temos feito. Faz-se isso e descobre-se, afinal, o que é importante fazer para as pessoas.
E é isso que tem que ser. Tem que se reforçar a tal soberania. Para mim, a soberania está neste momento beliscada. Voltamos ao tribalismo, voltamos ao sectarismo, voltamos a tudo o que nos dividiu antes, que fez os levantamentos e a ressurreição armada tomar lugar. Voltamos para isso. Podemos não gostar de ouvir isto, mas na prática as pessoas não só vivem como falam aberta e francamente sobre o assunto. Então temos consciência disso. Temos que incrementar os espaços. Voltar àqueles antigos, mas incrementar os espaços do diálogo. Gostaria de ter uma chance de conversar com o Parlamento sempre que eu, cidadão, puder e eles tiverem espaço, eu puder solicitar e eles aceitaram. Do que estarmos todos no formalismo, no horário e nos 15 minutos que não dão até para esboçar o que eu tenho, para eles perceber. Então, quando é assim, as coisas não vão de... Desculpem falar dessa forma avulsa, mas representa o sentimento do que nós temos estado a acolher lá embaixo. Muito obrigado, Dr. Lutsui, por estas notas. É preciso, sim, discutir os temas com franqueza. E é mesmo neste espírito que nós temos nesta sala vários atores, de todos os níveis, para falar sobre este assunto. Muita coragem do MEF estar aqui nesta sala, para o Clêmio do Arquivo estar aqui nesta sala, e de outros atores também. Bem, Catherine, gostaria que fizesse esta última intervenção, pelo menos aqui ao nível do pódio. A impressão que eu tenho do Afrodade, no que a dívida refere, parece-me ser mais extremista em relação ao que o Dr. Tito advoga, na perspectiva de que sinto nas comunicações que o Fórum tem feito esta ideia de debt-free countries, países sem dívida, ou de não há dívida, nós não vamos desenvolver com dívida. Então, gostaria que usasse os seus 3 minutos para tecer alguns comentários sobre esta abordagem. E, no fundo, a questão de fundo é como então nós vamos financiar o desenvolvimento. A questão é esta: como é que nós vamos financiar o desenvolvimento num contexto de mobilização doméstica de recursos limitada e despesas crescentes? Thank you, Gabriel, for the question, and Dr. Taitas for the presentation on the hidden debt scandal and the subsequent debt crisis that emerged from that, particularly in the context of Mozambique. But yes, for most African countries, it has been for many years that development finance has been pegged on aid or development assistance from global north countries. And in our analysis in our conversations, we've seen that this has been as a systemic situation perpetuated by the global north, largely on a construct of colonial structures and mindsets that has led to exploitation, so to say, of the continent's resources, but most so fixed us in a constant cycle of dependency on aid, and put us in this underdevelopment mode for a very long time. And for African countries, especially, it has been working towards short-term microeconomic stability other than long-term economic growth, which again has just put us in that system of continuous aid dependence without really fully participating in the global markets of the global international markets to actually finance our development needs. And therefore, we feel like, in our analysis, we see that this has been, it becomes a debt trap where we take more debt to finance our development needs and also to repay the debts. And therefore, in the discussions of how to get out of this debt, it takes us to look deep as government officials and other stakeholders to actually
relook this system of taking debt to finance debt or to repay debt. And for us, it is about developing our manufacturing or local industries to a point of increasing global value or participating in the global value supply chains where we are able to compete competitively in the global international markets. We are able to increase our exports revenue and therefore support revenue generation in our countries, so that we really move away from this dependency on debt to repay debt and to finance development. And this also will address the structural causes that you have seen that has plagued the continent in this system of indebtedness for a very long time. And in the context of also for Mozambique and for many African countries, it has also been an issue of weak regulatory frameworks that govern debt contraction in the event that we do take debt to finance our development needs. And this we have seen also in the global structure is exploitation of our creditors, of our weak legal regulatory frameworks to actually give loans that we cannot be able to repay, and again fix that in that system of still taking more debt to repay the debt that we have taken. So we feel that as part of reforming that system of taking debts is also to look at our regulatory frameworks such that we are building capacity of debt management towards toward development needs as we have contracted them for, and that there's opportunity also for citizens to hold government accountable to have them actually use the resources towards the intended uses of those debts that they have contracted. So again, the legal frameworks become very critical in this moving away from debt contraction and building capacity within the governments. But we also think that within the global financial architecture and within also the space of debt issuance, the aspect of irresponsible borrowing from creditors, where countries are not able to actually sustain those debt repayments, we see that creditors are still issuing loans, and we've seen even with the presentation that Dr. Titus has given that in the hidden debt scandal, that the money that was issued was the payments that were expected right after the loan was contracted were too huge in comparison to the revenue generation of the country at that time. So we see it as a situation of irresponsible borrowing for creditors, and which has still keeps us in that perpetual cycle of debt. So for us to actually move from that, we need a critical reflection of how to build our local supply chain values so that we can able to compete in the global market, generate revenue, and also relook at our contractual frameworks on debt contraction and debt management, so that we are able to have this balanced view of development financing. Thank you. Thank you. Bem, acho que nós podemos agora recolher algumas contribuições da audiência. Questões, comentários, por favor. É só... Nós temos microfones na mesa? Sim? Então, o espaço para a discussão está aberto. Enquanto isso... Sim, sim. Só queria recuperar 2 ou 3 questões em relação ao comentário que o Dr. Rutoi fez. No fundo, não era uma questão temática, é uma questão metodológica. O tema é dívida, mas se eu aponto um choque, ignoro os outros, transmite a impressão de que aquele efeito
resulta só O daquilo. Dr. Gift ainda vai elaborar sobre esse assunto. Não, mas essa foi diretamente do para choque. mim. Yeah. Essa foi diretamente para mim. Ele Então, ainda a única vai. coisa que eu queria trazer é: há um choque que é dívida, há um tema central que é dívida, mas a evolução daquela variável tem outros fatores importantes, outros choques, que para podermos dar a mensagem do efeito parcial da dívida, é Sim. preciso trazer esses. É que nem quando a gente faz a econometria, quando a gente traz variáveis de controle. Há uma de interesse, mas as outras pessoas estão ali para deduzir o impacto só daquela. Mas o objetivo é aquele, é uma questão metodológica, não era mesmo? Sim. O Dr. Gift vai responder a esta pergunta e faz todo sentido. E faz todo sentido. É importante responder a esta pergunta. Nós temos contribuições da audiência? Ainda? Dr. Romão, por favor, tem o microfone na mesa. Muito bom dia, boa tarde a todos e todas. Não sei se já é tarde. Ainda é bom dia, está escuro aqui. Okay. Queria só agradecer aqui a apresentação provocativa do tema e também agradecer as intervenções iluminadas dos painelistas. E concordo plenamente que a questão de dívida é uma questão central de desenvolvimento. Parcialmente concordo que a dívida já foi usada e tem sido usada como fator de desenvolvimento. A questão que para mim é importante seria olhar para o contexto de Moçambique, olhando para todos os fatores positivos que fazem com que a dívida seja fator de desenvolvimento, não o contrário, e perguntarmos-nos: será que neste país esses fatores positivos existem? Se não existem, será que eles podem ser construídos, incentivados? Há campo para isso? E se há campo para isso, como é que podemos fazer? Como sociedade, olhando para o aspecto de que a sociedade tem um governo que lidera o desenvolvimento e esse governo tem responsabilidades. Nós, como atores sociais, temos também responsabilidade de obrigar, não aconselhar, como se tem dito, mas obrigar este governo, que é nosso representante, a prestar suas contas de forma regular, desinibida e desinteressada, porque é sua obrigação prestar contas. Então, esta é mais ou menos a reflexão que tenho tido e muito obrigado. Prof. Novunga, por favor. Muito obrigado. Se calhar eu devo ser o último a falar, mas aqui na qualidade de participante. Só é mesmo uma curiosidade. Em que país houve desenvolvimento com recurso à dívida? O ilustre falou das empresas internacionais do setor extrativo. São empresas essas. Mas país mesmo, no mundo inteiro, que diz que se desenvolveu com base em dívida pública, é qual esse país? Obrigado. Bem anotada a questão. Temos alguma outra contribuição? Ok. Então, voltando ao painel. Primeiro, para a questão do Dr. Romão. Aliás, acho que podíamos começar mesmo pela questão dos efeitos parciais com o Dr. Gift. Os 2 milhões que foram empurrados para a pobreza é mesmo pela questão das dívidas ocultas só ou outros choques que aconteceram? Qual foi a metodologia usada? Bem, aqui focou-se qual é a motivação de... Alô? Bem, é o seguinte,
o foco mesmo era para reparar os anos subsequentes à dívida. É claro que os anos subsequentes houveram cheias, houve a Covid, e a questão do conflito Rússia-Ucrânia, que acabou gerando um efeito sobre o preço de commodities e, consequentemente, dos níveis de preços. Mas se nós repararmos 2016, 2017, vamos ver que aqueles efeitos mesmo são próprios da dívida pública. Os outros choques, eles apenas apanharam boleia daquilo que foi a causa mãe. Ou seja, o efeito da Covid não teria sido tão grande se não tivéssemos as consequências das dívidas ocultas. Ou seja, nós já vínhamos num cenário em que o Estado tinha restrições para financiar suas despesas. Tivemos a Covid. Então, como é que seria? Tanto que, devido esta boleia que a Covid encontrou, fez com que o PIB, até em 2021, a taxa de crescimento do PIB, fosse negativo. Ou seja, ele só veio piorar as condições que já não eram boas. Então, as dívidas ocultas continuam sendo a causa mãe. Não estamos a ignorar que os outros choques tiveram efeito, mas eles só vieram agravar o que já estava mal. E também quero fazer um comentário ou tentar mostrar por que temos este medo da dívida, principalmente depois das dívidas ocultas. As dívidas ocultas são diferentes de outras dívidas. Por quê? Porque é que as dívidas ocultas, nas dívidas ocultas, apenas houve registro para efeitos de pagamento. Ou seja, o Estado assume que vai pagar um valor que nem sequer recebeu. Se o Estado tivesse tido acesso a esse valor, ainda que não fizesse um bom uso, como vamos supor que o Estado tivesse recebido os 2 milhões de dólares e fosse alocar para despesas de funcionamento, isso seria uma questão. Agora, é que o Estado não teve esse valor. Apenas foram alguns indivíduos que se apoderaram de valor e imputaram a responsabilidade de pagamento ao Estado. Por isso é que as dívidas ocultas devem ser tratadas como especiais. Muito obrigado. Muito obrigado. Vejo que o Tito está ávido em pegar o microfone, então vai responder. Primeiro vai responder a questão do prof. no fundo. Qual é o país que já desenvolveu com dívida? Então, depois vai responder ao comentário. Meus pronunciamentos. Eu disse que a dívida é uma oportunidade. A dívida bem administrada é uma oportunidade. Moçambique não vai desenvolver com dívida, vai desenvolver implementando uma estratégia de desenvolvimento. Os países têm uma estratégia de desenvolvimento que demanda recursos. Uma das fontes de recursos é sim a dívida. A Inglaterra tem rendas perpétuas, significa que são rendas que não pagam a gerações e gerações. É dívida. Então, vou repetir isto porque é importante. Os países desenvolvem com base numa estratégia de desenvolvimento que demanda recursos. Uma das fontes de recursos que é usada por exemplos de desenvolvimento no mundo é a dívida pública, quando bem usada. Dê exemplo da Inglaterra, que tem rendas perpétuas. Estou a dizer que os nossos, quer dizer, seria 3, 4, 5 gerações para trás, não está a pagar o capital. Vou dar exemplo dos Estados Unidos. Já sabemos olhar os indicadores de dívida dos Estados Unidos. Se calhar é um dos países mais endividados. Agora, a questão é como a dívida é feita, como é administrada. Tudo aquilo que o doutor Otu estava aqui a trazer sobre o percurso que essa dívida tem que percorrer para o desenvolvimento. Mas reafirmo que é uma oportunidade de financiamento ao desenvolvimento, sim, quando aplicado numa estratégia bem definida e bem implementada. Isso é empírico. Não há no mundo, os dados econométricos, não há nenhuma relação estatisticamente significativa entre dívida e pobreza ou dívida e desenvolvimento. Há alguns que fazem mal, dá mau resultado. Outros fazem bem e têm bons resultados. Eu citei a Inglaterra e os Estados Unidos, podíamos falar de outros. Agora, meu amigo Gift, boleia é complicado em análise econômica. É complicado nós percebermos o que é boleia. Seu ponto de vista da análise é difícil, porque dizer boleia
Talvez o Egas pode me ajudar, mas é complicado, boleia. Por quê? Porque quando nós analisamos impactos parciais, queremos responsabilizar os fenômenos. Dizer que a responsabilidade deste impacto é esta. Eu vou recorrer um pouco à econometria. O último artigo que eu escrevi tem 34 variáveis, mas só uma é de interesse. Porque tenho que responsabilizar aquela variável por aquilo que diz respeito a ela. Isso é metodologia, não é uma questão de querer fugir da dívida. Ninguém está a discutir que a dívida foi um crime, que o dinheiro foi desviado, houve um julgamento público, mas estamos a discutir causa e efeito. E o grande problema para mim nem são os 2 milhões que foram gastados para a pobreza, porque eu pude ler esse estudo. E esse estudo até é um pouco mais rigoroso, porque esse estudo fala do impacto imediato, no ano seguinte. O meu grande problema é a série que trazes no slide, que percorre os anos, mas depois só foca na dívida. Metodologicamente não é rigoroso. É preciso dizer, não estou a dizer que a dívida teve impacto em 2016 só. É claro que há efeitos defasados, mas é preciso dizermos que aqui, para além do efeito, se calhar, defasado da dívida, também houve guerra na Ucrânia. Agora, a guerra na Ucrânia não apanhou boleia da dívida oculta de Moçambique ou Gift. O Putin, quando decidiu atacar, nem estava a olhar para a dívida pública moçambicana. Agora, outra questão importante, quero dar mérito à questão da colega, eu esqueci o nome, sobre o ciclo da dívida. O ciclo é um problema. O ciclo, estamos a dizer que toda a trajetória de desenvolvimento está centrada na dívida. Isso é um risco fiscal, é um risco muito grande. Em relação a uma afirmação do meu professor Novonga, que falou de receitas de indústria extrativa versus dívida, para pagar a dívida ou nos endividamos sobre alguma relação que estabeleceu, eu só quero terminar fazendo menção à lei do Fundo Soberano. Pela lei do Fundo Soberano, as receitas de petróleo e gás têm 2 destinos. Um é poupança no Fundo Soberano, que pela lei não pode ser usado nem como colateral de dívida, muito menos para pagar dívida. Outro é investimento através do orçamento do Estado, orientados pela Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Não há espaço para pagamento de dívidas. Obrigado. Ainda temos pode avançar, prof, com a insistência. A minha até era mais simples. Qual é o país que se desenvolveu com recurso à dívida, conforme referiu? Falou de Inglaterra, falou dos Estados Unidos. Não. Esses se endividam internamente para assuntos situacionais. Mas eu falo de os países subdesenvolvidos, como o nosso país, Moçambique, que, de acordo com sua informação, tem a dívida como uma oportunidade. Oportunidade não pode ser para outra coisa senão para desenvolvimento. Qual é esse país no mundo que já fez isso? É só dizer o nome. Os nomes dos países estão inventados há muito tempo. É só apontar lá um deles. Nomes. E, em relação aos Estados Unidos, por exemplo, não é verdade que a dívida é só para questões... A dívida é muito grande e tem um peso muito significativo. O que eu estou a trazer é a dívida é uma oportunidade de financiamento ao desenvolvimento. Não é ela em si um fator de desenvolvimento. É por isso que o país tem uma estratégia de desenvolvimento. Os países desenham uma estratégia, o caminho que vamos percorrer. Agora, precisamos de recursos. Uma das fontes é a dívida. Em todo o mundo, uma das fontes de financiamento é a dívida. Se me permite só uma coisinha. Esse debate ainda vai existir. O meu ponto é até um pouco mais simples. Muito mais simples. Parte do pressuposto daqui de que quando tivemos a conferência Africa Rising, e tivemos a oportunidade, como Moçambique, de hospedar esse evento importantíssimo, aquilo de que nós falávamos nesse tempo era a ideia de que Moçambique estava diante de uma oportunidade para, daí a alguns anos, transformar-se num país de rendimento médio. Essa era a discussão que havia na altura. Me lembro da diretora Christine Lagarde dizer que Moçambique é o próximo Catar de África. Estava lá clarissimamente essa discussão e o entusiasmo
público e coletivo sobre isso. Se nessa altura nos endividássemos, seria provavelmente para colocar o país na rota dessa progressão. Mas hoje, o endividamento que estamos a fazer não é nem na rota desse desenvolvimento, nem sequer é possível ver para onde que esse vai por causa do oceano de problemas em que nos encontramos hoje. Por isso, de cada vez que eu ouço o nosso Estado falar de endividamento, tal como foi apresentado pelo GIFT, etc., né? E a importância do ponto que o ilustre Tui está a colocar, é que isso é um atraso cada vez mais ao desenvolvimento. Nas condições atuais de Moçambique, é um atraso. Nesta região de África, ano passado, realizou-se uma conferência importantíssima num país aqui chamado Zâmbia. E este ano eles concluíram com sucesso a reestruturação da dívida. Mas tu vês que o Estado zambiano reestruturou a dívida, mostra onde é que há de buscar as receitas para o pagamento e mostra que a economia está a funcionar e está a gerar o rendimento que o país precisa para esse serviço da dívida. Neste momento, como a minha colega estava a dizer, muitos estados, incluindo Moçambique, vão buscar dívida para pagar dívida. Ilustre, é disso que está a falar aqui. Obrigado. Essa discussão. Doutor Nuvunga está a fazer um debate que está a analisar a dívida. E, de fato, há aspectos na dívida que têm que ser Tem 30 segundos. No entanto, uma coisa é dizer, a qualidade da dívida, todos esses aspectos que o doutor Nuvunga trouxe têm que realmente ser observados, mas esses são os aspectos que vão definir se essa dívida é boa ou não. Uma vez corrigidos e bem tratados, a dívida é sim uma oportunidade, mas não resolvidos esses aspectos, a dívida tem os impactos que fez referência. Só queria deixar claro que não podemos colocar esta máxima, porque o mundo não tem dados empíricos que sustentam essa afirmação de que não há nenhum país que explora a oportunidade de dívida como uma das fontes de financiamento ao seu desenvolvimento. Não posso permitir. Muito obrigado, Ditos. Muito obrigado. Agora, estamos mesmo na ronda final. Temos que avançar para a nossa segunda sessão. Então, o que vou pedir é o Dr. Tui, que está com o microfone, a responder a questão do Dr. Romão sobre as condições para tornar a dívida para o desenvolvimento. Quais são essas condições e se temos essas condições? Depois, é 1 minuto, né? 1 minuto. Depois avançamos para o Dr. Moisés, para encerrarmos com o painel. Sim, eu já tinha mencionado algumas condições. A primeira condição é a condição humana, é o ser humano. Ele tem que estar consciente do que está a fazer, porque tudo que está errado, ele pode corrigir. Ele tem essa capacidade de corrigir, pode levar o tempo que levar por causa da dimensão, da quantidade, do tempo necessário para corrigir o erro, mas ele pode corrigir. Esse é o primeiro, ter consciência que tem que corrigir e assumir a responsabilidade do que ele faz. E estamos a voltar para a administração. Nós temos que recolher dinheiro através da autoridade tributária, por exemplo, que não recolhemos. Então, temos consciência que a autoridade tributária não está a receber, não está a recolher o dinheiro, apesar de dizer o que diz nos relatórios. Ela própria tem consciência que há dinheiro por recolher que não consegue recolher. Mas do dinheiro que recolhe, tem também consciência que nem todo vai para os cofres do Estado. Para onde vai? A autoridade tributária. Então, esse é um dos exemplos. Mas queria só ajudar. Eu também digo a mesma coisa. Sim, também digo a mesma coisa. Não existe um país que desenvolveu com dívida como tal. Mas percebo que a dívida, quando bem gerida, pode abrir portas até para muitas oportunidades, pode. Mas é preciso que ela esteja bem organizada, ela venha para um propósito e esse propósito seja cumprido com responsabilidade e as pessoas assumam, tal como eu disse,
se nós tivermos consciência do que é que vem fazer esse dinheiro, até podemos deixar de almoçar para sustentar, porque sabemos que fruto é que nos traz. Mas é preciso que seja uma dívida. Desculpe, essas coisas de 15 minutos não dão. Temos que ter tempo para falar. Nós temos que ter tempo para falar. Uma conferência tem que produzir, desculpe, mesmo uma pesquisa científica, quando é para 6 meses, tem que ser 6 meses. Não podemos 5 minutos, o que é que vai dizer? Vamos prosseguir. Eu vou insistir na questão das condições, que o Dr. Romão muito bem colocou. Acho que é uma questão que para este painel é muito pertinente. Dr. Moisés, quais são as condições e se estamos à altura de responder a estas condições para tornar a dívida para o desenvolvimento do país? Pronto, obrigado. É interessante ver as reações que estamos a ter em relação à questão da dívida. Mas, às vezes, sinto que saímos do nosso próprio chão. Começamos a trazer imaginações dos outros do que nossas próprias. Então, vamos lá simplificar. O país é um só, é Moçambique, que nós queremos desenvolver. Tem 31 milhões, mas nós podemos pensar na dívida como eu, cidadão, não é? Que vou fazer a dívida. Então, nessa maneira simplificada de pensar, acho que podemos nos entender de alguma forma. Se meu salário é 100 e estou a gastar 50 para pagar a dívida, acham que consigo sobreviver? Então, a resposta é muito simples. Não consigo. Então, temos esta situação em Moçambique, em que a dívida passa aqueles limites considerados sustentáveis para o país poder funcionar economicamente. Então, esta é uma questão fundamental que vale a pena resolver. E os números não mentem. Os números não mentem. Eu recomendo, para aqueles que puderem, ir ver o relatório do Tribunal Administrativo de 2022. Como é que estão os números em relação à dívida? Vamos lá, por exemplo, despesas de funcionamento do governo central. O peso da dívida é de 21% para o ano de 2016. Em 2019, este peso passou para quase 28%. Significa que, havendo aquele conceito que nós chamamos de apertar cinto, o Dr. Otui deu o exemplo de diminuir uma refeição. O pão da refeição está a diminuir cada vez mais. Então aí surge a preocupação sobre a dívida. Depois, podemos considerar as outras variáveis que estamos aqui a discutir, se temos oportunidades para fazer mais dinheiro amanhã ou não. Mas isso é uma coisa muito imaginária. Então, quando for a vez de tomada de decisão, então aí posso pedir aos nossos representantes do Parlamento para irem buscar evidências se aquele sonho que o governo está a dizer vamos buscar dinheiro para pagar a dívida aqui, são evidências sólidas ou não são sólidas. E aí nós podemos tomar decisão política, que faz sentido do ponto de vista de endividamento ou não. Então, este é o meu entendimento em relação a estas questões que estamos a discutir. Obrigado. Muito obrigado. Catherine, tem 45 segundos para uma mensagem-chave, já mesmo encerrar o painel. Your mic is not on. So thank you, Gabriel, and my fellow panelists for your interventions. Just to note that as it is right now, access to development, or rather to
debt is, or official development assistance in many African countries is actually decreasing, and therefore, and this is mostly on the concessional financing, which is more cheaper and long-term in nature, is significantly reducing, and therefore more countries actually are tapping into more public or rather private finance that is more expensive, that is now even fixing, exacerbating that debt crisis or debt situation in many African countries, because the type of debt, the nature of debt is becoming more expensive. So as we also reflect on what would be the strategies to reduce the debt, we think that it's better for countries to think of innovative mechanisms towards boosting their revenues, and this is actually tapping into the natural resources that we have in many of these African countries, negotiating better mineral contracts or loan, or rather mineral contracts that has us achieving more revenue collection from the natural resources. And we also feel like, or rather recommend that in the process of also building or moving away from debt financing, that African governments and policymakers are here to also look into tap or curbing this illicit financial flows that a recent report by the UN indicated stands at $89 billion for African countries, meaning that we are losing more towards illicit financial flows compared to what we are actually generating. And on top of the aspect of debt servicing, we are then very in a very difficult position to actually achieve our development aspirations. So we should relook at as different aspects, but more so those quick leverages that we can take on, depending based on the natural resources that we have, and also curbing the loopholes that actually take away our finances away from the continent. Could be the first initial steps that we can take. Yeah, the seconds are running out. Yes. Yeah. So those will be the recommendations I can suggest at this point as a way of mitigating the debt situation. Thank you. Temos 30 segundos e encerramos com o painel. Dr. Gift. Bem, eu reconheço que o governo tem dado passos importantes na questão da gestão da dívida pública, dado o momento em que se encontra, como o meu colega Titos referiu. Por exemplo, a troca das obrigações de curto por de longo prazos constitui uma alternativa para reduzir aquilo que é rollover das dívidas, da dívida pública. Mas, no entanto, existe um aspecto que tem a ver com a transparência e prestação de contas. E digo isso porque em 2022 o governo emitiu dívida interna para pagar parte das negociações com a dívida da Proíndicos. E de onde é que vem a informação? A informação vem a partir do relatório do FMI. Então, seria desejável que essa informação viesse a partir do governo. Ou seja, apesar dos desenvolvimentos, o Estado ainda não alcançou o nível de transparência desejada. Enquanto o Estado não ser transparente, haverá sempre essa desconfiança pelo endividamento público. Obrigado. Bem, o Dr. Kiv já teve a sua justa parcela de tempo deste painel. Portanto, não terá esta oportunidade.
de tecer aqui considerações finais. Nós encerramos com este painel. A questão da transparência é mesmo um painel a seguir. Teremos mais oportunidades de explorar. Encerramos este painel e eu gostaria de destacar aqui um pensamento que foi lançado pelo Dr. Kiv, que é a questão de olhar a dívida de forma holística. Nós temos que começar a ver este assunto efetivamente com esta abordagem. Ver, por exemplo, do lado das receitas, mobilização doméstica de recursos. Quais são as nossas chances de maximizar a coleta de receitas para reduzir ou quebrar este ciclo de dependência? E do lado da despesa, como é que nós podemos produtivamente aplicar os recursos que nós temos para gerar os retornos necessários e ter os impactos socioeconômicos que nós desejamos? Então, este é um pensamento que fica e este mesmo para Catherine, parar com a vitimização, entre aspas, que os países africanos, a arquitetura financeira global é injusta, tudo bem, mas há problemas internamente primeiro que nós devemos resolver para depois culpar a arquitetura financeira global pelos desafios que existem. E o último, ter conversas francas. Eu vou destacar isto como último ponto. Nós convidamos várias direções do MEF, algumas confirmaram, e na última hora desmarcaram. Receio que seja pelo tema. Dívida, a primeira coisa que veio é um assunto controverso, um assunto polêmico, nós não queremos nos associar. Mas temos aqui o MEF representado, uma das direções compareceu, isso é importante, temos stakeholders, estamos a falar deste assunto de forma aberta e apontar os problemas e possíveis soluções para os mesmos. Então, gostaria de pedir a esta altura uma salva de palmas para o nosso painel enquanto se retira depois e muito obrigado.